Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui com todos vocês, trazendo essa programação Apocalipse, onde o fim é o começo. Eu quero convidar você para ficar conosco até o fim, quero convidar você a enviar esse link para as pessoas que gostam de estudar, coloque aí dentro do grupo de famílias, coloque no grupo de amigos, envia para as pessoas esse link, pois nós estamos trazendo mais uma videoaula para todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre o sétimo selo e o incensário de ouro. Vai ser muito legal essa videoaula, eu tenho certeza que você vai aprender muito conosco, tá bom? Está aqui comigo também o meu amigo e irmão, o Dr. José Luiz. Tudo bem, né, Dr. José Luiz? Olá, pastor Genival Lira. Um ótimo dia para o senhor, um ótimo sábado. Os amigos que estão aqui todos os sábados participando conosco, deixando aí seus comentários, suas dúvidas. Aqueles que têm convidado seus amigos e familiares também para assistir. Como o pastor Genival muito mesmo pontuou, né, hoje o tema é o sétimo selo e o incensário de ouro. Nós já falamos a respeito dos 6 selos, das 6 vezes que o Cordeiro desatou o livro, né, a cada um dos selos. Os 4 primeiros selos trataram dos 4 primeiros cavalos e seus cavaleiros. O quinto selo tratou sobre as almas dos santos que clamam sobre o altar. E o sexto selo, que são os eventos, né, propriamente dito, do sol escurecendo, a lua se tornando em sangue. Só que aí, entre o sexto e o sétimo selo, nós tivemos um interlúdio, como se fosse uma pausa, para poder tratar de 2 assuntos, que foi os anjos, né, que estariam nos 4 cantos da terra, os 144 mil selados de todas as tribos de Israel e a grande multidão vestida de branco. Para só agora voltarmos ao tema dos selos com o sétimo selo. O pastor Genival vai fazer a leitura aqui do nosso livro, Apocalipse, onde o fim é o começo, na página 109. Inclusive, você que ainda não adquiriu esse livro, aqui nas descrições do vídeo estará presente o link para que você possa fazer a aquisição do e-book, né, do livro digital do Apocalipse, onde o fim é o começo, ou se você quiser o livro físico, haverá também o contato aí do pastor Genival para estar fazendo a aquisição do livro. É importante que você tenha, para que você possa fazer as anotações necessárias. Vamos lá, pastor Genival, a leitura do livro Apocalipse, onde o fim é o começo. Vamos então. Tá aqui. O sétimo selo e o incensário de ouro. Após o interlúdio dos 144 mil selados e grande multidão incontável, e o sétimo selo é aberto, havendo silêncio no céu por quase meia hora. Segundo estudiosos, a abertura do sétimo selo daria início aos eventos relatados nas 7 trombetas. Outros, porém, acreditam que alguns dos eventos das 7 trombetas seriam simultâneos, paralelos à abertura dos selos. Os selos seriam o que irá acontecer. As trombetas e os cálices seriam o como irá acontecer. E quanto ao silêncio do céu, de quase meia hora, há várias interpretações, porém 2 principais se destacam. Então, nós vamos primeiro ler o texto bíblico aqui, né, Luiz? Depois a gente traz a sequência dessa leitura. Mesmo. E aí, só nessa breve introdução que o senhor já fez a respeito do livro, né? Terão alguns aí que farão uma compreensão, irão compreender os 7 selos do Apocalipse com as 7 trombetas da seguinte forma: haveria a visão dos 6 selos, e ao sétimo inauguraria o tocar das 7 trombetas. E na sétima trombeta inauguraria as 7 taças. Então, uma visão mais tradicional a respeito desses 3 blocos de evento, né? Porque são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Então, uma visão mais tradicional é que no último selo inaugura-se o tocar das 7 trombetas. E na última trombeta inaugura-se o derramar
das 7 taças da ira. Tá? Essa é uma visão mais tradicional. Há ainda a possibilidade de compreendermos os selos, as trombetas e as taças da seguinte forma: os selos seriam o que vai acontecer? Quais são as revelações? O que vai acontecer? Já as trombetas estariam nos trazendo de que forma essas coisas que são anunciadas nos selos, de que forma elas irão acontecer. Porque nas trombetas nós teremos as descrições de nações vindo, sendo destruído a natureza, 1/3 do mar, dos peixes do mar, dos rios, das florestas. As trombetas, elas são mais específicas a respeito desses eventos. Já nos selos, não, só diria o que iria acontecer, né? Os cavaleiros vindo ali, morte, fome, etc. Ok? Então, voltando aqui para o texto bíblico, Apocalipse, capítulo 8, pastor Genival, do versículo 1 até o versículo 6. Muito bem. Então, pode ler aí, Luiz, que eu já coloquei aqui na tela para as pessoas também acompanharem na sua casa. Está escrito assim, ó, versículo 1 do capítulo 8. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E aqui já tem um dado muito importante, pastor Genival, porque se nós considerarmos o 6º selo, há terremotos, há eventos de tremores de terras, rochas caindo, o sol escurecendo, a lua se tornando em sangue. Um verdadeiro caos está acontecendo no 6º selo. Só que entre o 6º selo e o 7º selo, há um silêncio, há uma pausa. E esse silêncio, é justamente este silêncio, que nós vamos discutir a respeito das duas principais interpretações a respeito deste silêncio. Ok? Então, segura esse versículo 1 aí de Apocalipse capítulo 8, você que nos ouve, né? Havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Voltando para o livro Apocalipse, onde eu fui no começo, nós vamos verificar agora as duas possíveis interpretações desse silêncio. O livro do Apocalipse, onde eu fui no começo, vai dizer que essa meia hora de silêncio seria como se fosse uma expectativa do que Deus iria fazer. Inclusive, há uma referência a Abacuque, capítulo 2, versos 20, que diz que o Senhor, porém, no seu santo templo, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, num sinal de referência e de santidade para o que o Senhor estaria por fazer, que seria o derramar, o tocar das trombetas, haveria esta pausa temporal de meia hora. Que não seriam meia horas literais. Quando nós falamos meia hora aqui, não necessariamente precisa ser meia hora. Seria, na verdade, um meio tempo, uma pausa não muito longa, para que se iniciasse o tocar das trombetas. Pastor Genival. A meia hora do silêncio seria o céu que está em estado de atenção e reverência diante do cumprimento da palavra de Deus, ou seja, da segunda vinda de Cristo. Um tempo de expectativa e atenção de todas as criaturas celestes diante do evento mais significativo da história que está se desenrolando, a proximidade da segunda vinda de Cristo e seu juízo final. Como argumento, seus defensores trazem uma referência bíblica em que o mesmo silêncio ocorrera. Lá no livro de Abacuque, no capítulo 2, versículo 20, o Senhor, porém, está no céu, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Presente a ideia de que todos se calam diante da presença viva de Deus, observando o que está a acontecer. 2. Uma segunda interpretação é a de que esse silêncio de meia hora indicaria que os santos estavam orando a Deus e as orações deles estavam sendo ouvidas e recebidas pelo Senhor. O silêncio representaria algo importante
que estava acontecendo. Para tanto, citam a seguinte passagem bíblica, que é Apocalipse 8:4. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. No Velho Testamento, o incenso queimado do tabernáculo é do templo que representavam as orações dos servos de Deus sendo aceitas na presença do Senhor e subindo até ele. Salmo 141, versículo 2. Nesse cenário, as 7 trombetas são entregues aos 7 anjos vistos por João diante do trono de Deus. Ainda um outro anjo, com um incensário de ouro, aproximou-se do altar e foi-lhe dado muito incenso para pôr juntamente com as orações de todos os santos. Então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e o lançou sobre a terra, dando início ao toque das 7 trombetas. Esta cena retrata um contraponto com a resposta direta ao 5º selo, a oração dos santos, que se achavam debaixo do altar clamando por justiça. Apocalipse capítulo 6, no versículo 9. Enquanto na cena do 5º selo as almas dos santos estão clamando por justiça e são orientadas a aguardarem, pois outros ainda haviam de padecer nesta cena de Apocalipse capítulo 8. É chegada a hora da vingança do terrível dia do Senhor. A oração dos santos está sobre o altar, sobe até o céu e é prontamente atendida quanto ao fogo é lançado em terra, dando início ao tocar das 7 trombetas. Né, professor Genival, voltando aqui para o livro do Apocalipse, capítulo 8, versos 2, vai trazer exatamente isso que o senhor fez a leitura no livro, obviamente com as explicações. Aí lá no versículo 2 vai dizer o seguinte: e viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Então, é dado início a uma série de eventos que são descritos nas 7 trombetas. Antes tem a meia hora de silêncio. E João está vendo o seguinte, olha, é dado a cada um desses 7 anjos que estão diante do trono do Senhor, uma trombeta para cada um. Trombeta é um sinal de aviso, de alerta, né? Então, antes do povo de Israel ir para a guerra, tocava-se a trombeta, a determinados horários tocava-se a trombeta para que o povo pudesse já entrar ali em oração. Então, era o início de uma cerimônia, ou de qualquer cerimônia de Israel, era feito o tocar de trombetas. E estava aqui para acontecer exatamente isso, né? Toca-se a trombeta e acontecem os eventos. A primeira trombeta vai tratar sobre as árvores, sobre a natureza, a segunda sobre rios, a terceira, a quarta, a quinta, e cada uma das trombetas vai tratar sobre um tema. No versículo 3 vai dizer o seguinte: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, aqui um outro dado importante. É mostrado, é revelado a João, no céu, um incensário de ouro. Neste incensário de ouro é posto muito incenso para o colocar junto deste altar com as orações dos santos que estão diante do trono. O salmista Davi, capítulo 141, versos 2 do livro de Salmos, que isso foi até citado aqui no livro Apocalipse, onde foi o começo, ele vai fazer justamente esse comparativo de que a fumaça que sai do incensário, a fumaça que sai do incensário é justamente a oração que nós fazemos ao Senhor. Então ele diz assim no versículo 2 do capítulo 141: suba a minha oração perante a tua face como incenso. Então ele utiliza-se de um cenário que ele já conhecia, que era um cenário que acontecia lá no tabernáculo, no Santo dos Santos. Então acendia-se ali o incensário, colocava-se, aliás,
Se tinha incensário de ouro, colocava-se o incenso e acendia-se, colocava-se o fogo no incensário. A fumaça que saía enchia todo o lugar, de modo que o sumo sacerdote não poderia ver a imagem do Santíssimo, certo? E aí Davi faz um comparativo deste cenário que ele já conhece, para dizer o seguinte: olha, assim como o incensário, a fumaça do incensário, o incenso ele sobe até os céus, assim também que suba a minha oração perante a tua face. E as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. E é nesse cenário também que lá no livro do Apocalipse vai dizer no versículo 13, vai fazer esse conectivo de incensário com oração. Então, se no quinto selo nós temos as almas daqueles que foram martirizados por amor à pregação do Evangelho, por amor a Cristo, e eles clamam por justiça, é justamente este clamor, esta oração, que é colocada no altar juntamente com o incensário. Lá no livro de Levítico, pastor Genival, só para que aqueles que nos acompanham possam entender melhor, Levítico capítulo 10, hoje nós ficamos nos perguntando assim, mas o que é esse incensário? Por que incensário? Por que fumaça? Por que esse simbolismo todo do Apocalipse? Para quem lia naquela época o Apocalipse, eram formas de fazer o povo de Israel já estava acostumado. Eram liturgias que eles praticavam, que era típico daquela época. Então, quando eles falam em incensário, em fumaça, consegue vir à memória daquele povo daquela época de forma simples. Ah, não, realmente, o incensário, né? Lá no tabernáculo, no Santo dos Santos, tem o incensário de ouro, tem o incenso, tem a fumaça. Então, todo esse simbolismo do Apocalipse era necessário, porque voltemos a lembrar que é aqui por volta do ano 90 depois de Cristo, o apóstolo João está na ilha de Patmos, tendo essa revelação, e ele tem que mandar o Apocalipse ali, talvez para a igreja de Éfeso, para aquelas igrejas que estão ali na Ásia Menor, e essa mensagem ela não poderia ser interceptada, ela não poderia ser, de alguma forma, desviada, né? Ou chegasse ao conhecimento do Império Romano, de que estava falando, talvez, até de eventos que eles faziam parte. Todo esse simbolismo, essa codificação do Apocalipse era necessária, era compreensível pela população daquela época, pela igreja daquela época, e hoje para nós talvez nos soa estranho. Tanto simbolismo, por que dizer incenso, por que dizer fogo, por que... enfim. Então, só para que o ouvinte que nos acompanha possa compreender, lá em Levítico capítulo 10, vai trazer uma cena bem intrigante, pastor Genival, que é quando os filhos de Arão, Nadab e Abiú, colocam fogo estranho no incensário. Levítico 10, versículo 1 vai dizer o seguinte: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele. Até aí tudo bem. E ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Versículo 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então sai o fogo pela falta de temor, ou pela falta de obediência àquilo que deveriam ter feito, ou fizeram o que não deveria ter sido feito, sai um fogo diante do Senhor e consome os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú. Então, quando nós voltamos lá para Apocalipse, capítulo 8, aquele povo, aquela igreja, que já tinha conhecimento desses eventos, já tinha conhecimento do que determinava lá o Pentateuco, as leis mosaicas a respeito dessas liturgias, eles de pronto já identificaram aqui algum tipo de comparativo. Poxa, a oração dos santos, nós temos as almas daqueles que estão sob o altar clamando, pedindo justiça. É dado a um anjo um incensário de ouro. Esse incensário de ouro é colocado muito incenso,
tinha muito incenso, porque era o incenso que dava A fumaça. o fogo, a fumaça. Era o que dava Então, por que muito incenso? Mas falem muito. Aí a pessoa hoje, o pastor Genival fala assim, mas por que muito incenso? Aí você logo percebe, né? É porque precisa de quê? De muito fogo, de muita fumaça. E aí vai dizer o seguinte, que esta fumaça, esse incensário, é posto junto com as orações de quem? Dos santos sobre o altar de ouro. Lembra que o clamor dos santos, dos martirizados, do quinto selo, estão abaixo do altar, sob o altar. Com este anjo, com o incensário de ouro na mão, com muito incenso, é colocado o incensário agora não mais sob o altar, é sobre o altar, é acima do altar. E com a fumaça do incensário sobem também as orações de quem? Dos santos. Tal qual fez o comparativo Davi no Salmo 141. Olha como as coisas começam a se encaixar. Olha como o simbolismo começa a cair por terra e você começa a entender por que foi falado isso. Volto a repetir, para a gente hoje isso é muito estranho. Incensário sobre o altar, oração dos santos no altar. Do que está se tratando? Está se tratando justamente de que agora é um momento das orações chegarem até aos céus e inicia-se o momento da vingança do Senhor. É por isso que lá no livro Apocalipse, onde fim ao começo, vai dizer justamente isso, que a abertura do sétimo selo, segundo uma visão mais tradicional, inaugura o tocar das trombetas. Seria uma espécie já agora, sim, de cumprimento, de vingança do Senhor àqueles que sofreram, àqueles que foram martirizados, cujo clamor estão sob o altar. Agora, Ok? Luiz, só para que as pessoas que estão nos assistindo e elas não tiveram ainda acesso a esse entendimento, eu vou pontuar aqui de uma forma bem objetiva, para que elas possam entender o seguinte: esse povo, nós estamos voltando lá para o deserto, lá para os 40 anos no deserto. Esse povo sai do Egito, a cerca de 3 milhões de pessoas, junto com Moisés. Esse povo cruza o Mar Vermelho e leva cerca de 3 meses para chegar até o Monte Sinai. Andaram 375 quilômetros em 3 meses. Quer dizer, foi bem rápido. Chegaram até o Monte Sinai. Quando chegam no Monte Sinai, é ali que Deus ele entrega o desenho, ele entrega a maquete do santuário para Moisés. E as ordens, como fazer. A porta ser em direção, a primeira porta em direção do sol, o nascer do sol, aonde iria ficar as 4 tribos de frente, quem seria, do lado, atrás, do outro lado, as tribos em volta, tudo organizado. Dentro desse tabernáculo, quando Deus entrega para Moisés, ali no livro de Êxodo 25, ele já mostra que tem 3 portas, 3 entradas, 3 ambientes. Primeiro ambiente, o átrio, onde fica o altar do sacrifício. Olha onde eu quero chegar. Eu quero chegar no altar do incenso. Entre o altar do sacrifício e o altar que ali era colocado as brasas e o incenso para queimar e a fumaça subir, entrando para o Santo dos Santos, então tinha um espaço. Então, primeiro o átrio, o altar do sacrifício, aí vinha segundo ambiente, a porta que ficava a mesa com 12 pães de um lado, o candelabro, as 7 igrejas do outro lado, e no meio estava ali o altar de ouro com incenso, que aquele incenso ficava perfumando e levando a fumaça para dentro do santuário. Então, é aí aonde essas pessoas têm que entender de que até o altar do sacrifício o povo tinha acesso. Até o lugar santo os sacerdotes tinham acesso.
até o lugar do Santo dos Santos, só quem tinha acesso era o sumo sacerdote, uma vez apresentado esse incenso, a oferta, feita toda a cerimônia, e ali Deus falava com o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote voltava todos esses ambientes para falar para o povo o que Deus falou para ele lá dentro, e assim vem os mandamentos, os ensinamentos. E tudo isso eu estou falando, Luiz, justamente para a gente conseguir ver a tipologia, as coisas que estão acontecendo dentro do santuário e as coisas que estão acontecendo hoje aqui. A gente vai ver no Apocalipse candelabro, a gente vai ver no Apocalipse, a gente vai ver os pães, a gente vai ver todas essas simbologias que tem as trombetas sendo tocadas. Então a gente vê esses elementos simbólicos hoje dentro do Apocalipse, quando a gente estuda o Apocalipse. E eu fiz questão de trazer para as pessoas isso, porque quando esse povo está saindo para ir para a Terra Prometida, e Deus está preparando esse povo para a Terra Prometida, esse povo era escravo, esse povo só sabia fazer tijolo, só sabia fazer telha, esse povo só sabia construir as construções de Faraó, que é a mesma coisa nós nos tempos de hoje, quando sai do mundo. Quando a gente vem do mundo, a gente só sabe as coisas religiosas. A gente não tem essas revelações. E a importância das pessoas entenderem nesse livro, nessas aulas que a gente está trazendo, de que a gente também está numa caminhada para o reino eterno, para o céu, para o reino celestial. E Deus, ele está nos preparando justamente para essa nova Jerusalém, para essa nova era, o reino eterno, Luiz. É mesmo, professor Genival, e muito bem colocado, né, a respeito dessas figuras que, na época de Moisés, essas visões, né, na verdade, foi dada a Moisés lá no início. Na verdade, não é o céu que copia, não é o céu que copia o tabernáculo terreno. É o tabernáculo terreno que copia o celestial. Então, Moisés tem uma visão desse cenário celestial, com candelabro, com incenso, com arca, e ele copia isso aqui na terra. Que vai dizer lá em Hebreus capítulo 8, pastor Genival. Eu até ia ler depois, mas eu vou ler agora, porque como o senhor puxou esse assunto, vai casar muito bem com o que eu queria mostrar aqui para o ouvinte. Lá no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 8, versos 1 em diante, vai tratar justamente desse assunto, do sumo sacerdote, né? Capítulo 8 todo, depois o iniciozinho do capítulo 9. Vai dizer assim, versículo 1, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote. Opa, o pastor Genival já me falou quem é o sumo sacerdote. Só ele tinha acesso ao Santo dos Santos. Que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Só que aqui Paulo está dizendo, não do sumo sacerdote terreno, mas do nosso sumo sacerdote celestial, que é Cristo. Ok? Versículo 2, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. O verdadeiro tabernáculo não é aquele que foi construído lá em Israel. É o celestial. Aquele que foi construído em Israel é sombra, é uma projeção do tabernáculo celestial, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Versículo 3, do capítulo 8 de Hebreus. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa a oferecer. Quem? De quem que ele está falando? De Cristo. Assim como os sumos sacerdotes terrestres também tinham que oferecer alguma coisa para entrar ali no Santo dos Santos, tinha que oferecer um animal, necessário, alguma coisa, o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, também teria que ter algo a oferecer. Versículo 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria. Por que ele está dizendo isso? Porque o verdadeiro tabernáculo está onde? No céu.
havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Versículo 5. Os quais servem de exemplo e sombra de coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo terrestre, terreno, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, antes mesmo de João ter essa visão celestial do tabernáculo, do incensário, da arca, Moisés também no monte já teve a visão deste cenário celestial, para que ele fizesse igual o modelo que ele recebeu no monte. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente. Quem é ele que está falando aqui? Cristo. Mas agora alcançou Cristo ministério tanto mais excelente do ministério de quem? De Moisés. Quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Versículo 7. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os, lhes disse: eis que virão, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram na minha aliança. Eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Capítulo 9. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Olha a visão do santuário celestial para o santuário terrestre. Olha o simbolismo no livro de Apocalipse para falar deste tabernáculo celestial. Foi necessário a primeira aliança para quê? Para que o povo conhecesse todo esse simbolismo. Esse simbolismo de que há um tabernáculo celestial, há um candeeiro celestial, há uma mesa de proposição celestial, há um santuário celestial, ok? Versículo 2. Porque um tabernáculo estava preparado. Primeiro, em que havia o candeeiro, a mesa, os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro. Olha, tudo que o pastor Genival acabou de falar, né? O pastor Genival ele desenhou com as palavras como que era ali o tabernáculo, etc. Que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário
não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o presente tempo. Aquele Santo dos Santos, aquele primeiro tabernáculo, era uma alegoria para o presente tempo, em que se oferece dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne imposta até o tempo da correção. E aí, para fechar, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Aí, se você quiser continuar lendo, Hebreus 8 e 9, a coisa é linda. Se você conseguir pegar o espírito do que está sendo dito, você vai perceber que esse cenário é lindo. E aí nós voltamos para o Apocalipse. Por quê? Porque quando nós falamos em incensário, pastor Genival, é justamente isso. Lembra da figura do Cordeiro, Apocalipse 4, 5? A chegada, a assunção, a glorificação do Cordeiro, entrando ali agora sim no tabernáculo celestial, agora sim no cenário celestial. Só que agora ele entra como sumo sacerdote. E como sumo sacerdote, ele apresenta o seu próprio sangue no Santo dos Santos. E aí, quando nós vamos dizer aqui que é colocado sobre o altar a oração dos santos e o incensário, é justamente para acontecer o que está no versículo 4 do capítulo 8 de Apocalipse. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos. Opa, os santos estavam clamando debaixo do altar, pedindo justiça. Oração dos santos sobre o altar, juntamente com o incensário, subindo até a quem? Até de diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar. Lembra que os filhos de Arão, Nadab e Abiú foram consumidos com fogo? Então é colocado fogo do altar dentro do incensário, pastor Genival. E o que é feito com esse incensário, com esse fogo? É lançado sobre a terra. Em resposta à oração de quem? Dos santos. Dos santos. E houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. Aí, a partir do versículo 6, começam o tocar das trombetas. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então é isso que está dizendo aqui. Agora sim você consegue ler o capítulo 8 de Apocalipse, do versículo 1 ao 6, e entender o que está escrito. Se você não voltasse lá no Antigo Testamento, lá em Levítico, se você não fosse em Hebreus, você não ia compreender o que estava escrito. Nós precisamos trazer todo esse cenário para que você pudesse compreender o que está escrito no capítulo 8, logo nos primeiros versículos, e o que quis dizer esta abertura do 7º selo. Agora imagina, Luiz, se o Espírito Santo não nos ajudar para entender esse quebra-cabeça, para juntar essas peças. Porque hoje é quebra-cabeça, né, pastor Genival? Para eles, na época, era simples. Sim, sim. Não era difícil. Quando você falava essas coisas, eles já sabiam o que Paulo tinha dito, já sabiam o que estava escrito lá na lei. Eles aprendiam o que estava escrito na Torá, no Pentateuco, desde criancinha. Sim. Então, assim, quando eles falavam isso, o Império Romano, os romanos, não sabiam o que estava escrito. Assim como hoje em dia nós temos uma certa dificuldade. Mas eles, a igreja primitiva, o povo de Israel naquela época, eles sabiam muito bem o que estava escrito aqui. E aí a gente vê a importância dessa profecia de Joel, né? Quando ele disse que derramaria o Espírito dele sobre toda a carne, porque aí o Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus, vem e confirma lá em João 16
de que o próprio Espírito Santo vai nos revelar e ainda nos fazer lembrar de todas essas coisas, né? Muito legal. Tem ouvidos para ouvir, né? É, Aí que pega, né? Quem tem ouvidos para ouvir. Então, nós estamos hoje numa época em que, como está escrito lá em Hebreus, em que nós não precisamos mais que alguém, como era antigamente, iam nas sinagogas, eles tinham que sentar ali ao redor ali do mestre, né? E o mestre ali ele ia ensinando àqueles a lei. A promessa que há e que foi replicada por Paulo aos Hebreus é que o Senhor colocaria os mandamentos no coração e no entendimento. Só que essa compreensão de colocar os mandamentos no coração e no entendimento, que vem por parte do Espírito Santo, ele só é dado àqueles que têm ouvidos para ouvir. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Então, para que eu possa compreender o que está escrito e a mensagem que é trazida até a mim, é preciso que eu ouça o que o Espírito está me dizendo. Se eu não tenho tempo para separar, para estudar, para ler, para ouvir essas videoaulas que estão gratuitas aqui no canal, como que o Espírito Santo vai falar comigo? Né? Então, assim, é algo a ser pensado. e é como numa, Mas espero que a videoaula tenha ajudado hoje. e é como numa sala de aula, né? Numa sala de aula, se os alunos eles prestam atenção ao professor, então na hora quando vierem as provas, eles não terão dificuldades para responder as questões, porque eles prestaram atenção, eles escutaram, eles tiveram ouvidos para ouvir. A mesma coisa nos dias de hoje. Se a gente ficar atento à instrução, se a gente ficar atento ao Espírito Santo, que é o nosso instrutor, usando pessoas, como usou Paulo, como usou os apóstolos, os pais da igreja, como usou os profetas, os pastores, e tem usado até hoje. Então, na hora da prova, ou na hora das provas, das provações, essas pessoas elas passarão por essas provas tranquilamente, porque elas sabem o que fazer. Elas sabem responder às questões quando perguntam por que isso, por que aquilo, que foi daí que nasceu esse livro, né, Luiz? Quando veio aí essa pandemia e que a gente foi estudar, a gente com aquela visão rasa do pré-tribulacionismo, e a gente foi estudando ao ponto de nós chegarmos a esse entendimento e estarmos trazendo aqui para todos vocês, amigos telespectadores, para que vocês venham ter também esse entendimento, porque as provações virão, as dificuldades virão, os sinais do final dos tempos está aí, está chegando, e você, eu, nós temos que estar preparados. É isso mesmo. Então já fica, você que nos ouve aí, gente, coloca ela na tua agenda sábado que vem, às 9 horas, nós vamos tratar, aliás, o próximo tema é importantíssimo, nós já vamos trazer a respeito das 7 trombetas do Apocalipse, né? As interpretações escatológicas a respeito das 7 trombetas do Apocalipse. É imperdível essa próxima videoaula aí, pastor Genival. E você que ainda não compartilhou, você que ainda não comentou, já comente aqui embaixo, deixe o seu curtir, o seu like, né? Para que o YouTube possa mostrar esse vídeo para outras pessoas também entender que é um vídeo relevante e eu tenho certeza que tem te ajudado bastante aí. É isso mesmo, você que tem estudado conosco, que tem acompanhado, então seja usado por Deus, seja instrumento de Deus nessa hora, quando você compartilha com alguém, quando você conversa com alguém e diz assim, olha, tem umas videoaulas falando sobre o Apocalipse, onde o fim é o começo, é muito importante, porque, Luiz, quando Deus ele deixou o 7º dia de descanso, não foi para as pessoas ficarem dormindo, descansando, passeando. Não, pelo contrário, nessa época que nós estamos falando aí do tabernáculo, do deserto, lá no deserto, na terra prometida, logo quando chegou, o que acontecia? Todos paravam
nem o jumento, nem o animal de carga trabalhava, porque era para ir ficar lá no sétimo dia, no dia de descanso, aprendendo. Eles sabiam decorado as leis, eles sabiam de tudo isso aí decoradamente. E Deus ele já fez isso para que o povo não viesse se perder. Também serve para os dias de hoje. Ele diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Tendo conhecimento vai ter entendimento, tendo entendimento vai ter sabedoria, tendo sabedoria vai ter o temor do Senhor, tendo o temor do Senhor vai ter a força, a coragem, o ânimo, a disposição. E aí, coração quebrantado para entender todas essas revelações, Luiz. Quero agradecer você, Luiz, por mais um dia, por mais uma vez. Se tiver suas considerações finais, fica à vontade. E nós vamos continuar nessa visão, nessa missão que Deus nos deu. Então, mandar o meu abraço a todos que nos ouvem e reforçar, né, a necessidade de estarmos aprendendo a palavra de Deus, compreendendo. Às vezes parece que é difícil, mas não é. Depois que você começa a montar ali o quebra-cabeça, você percebe que tem uma mensagem ali por trás que é lindíssima, né, e que fala conosco. Deus fala conosco através desses mistérios. Para nós é mistério, para aquela igreja primitiva era algo que eles compreendiam perfeitamente. E aí, pastor Genival, alguns vão dizer assim: mas para que eu preciso entender disso, de tabernáculo, de santo dos santos, de fumaça? Porque se você pretende um dia morar no céu ou na Nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, é para onde você vai estar, diante do tabernáculo. O Senhor será o nosso tabernáculo. Então, é esse cenário que você vê. Imagina você chegar lá no céu, né? Tipo assim, o povo de Israel já conhecia tudo isso. Aí você chega lá no céu, você vê lá um tabernáculo, um incensário, você não sabe nem o que é, nem para que serve, nem o que significa, né? Então, assim, são coisas que a gente vê a importância. Aonde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração, né? O que Cristo nos ensinou. Então, imagina, você chegando lá no céu, o Senhor, né, aqui está aqui o meu tabernáculo, está aqui o meu incensário, nós estaremos lá para servi-lo de dia e de noite. Você fala: mas servir o quê? Se você nunca estudou, se você não sabe nem o que é incensário, se você não sabe nem o que é o altar, se não sabe nem o que significa a Arca da Aliança, etc. Tá bom? Um beijo, um forte abraço a todos e até o próximo sábado. É isso aí. Deus, antes de dar a terra prometida, Deus deu as leis, as normas, os estatutos, como viver nessa terra. É isso que Ele está fazendo conosco. Deus abençoe todos vocês. Vocês ficaram aqui conosco até agora. Se inscreva no canal quem não é inscrito. Eu quero fazer aqui os agradecimentos a vocês que têm feito doações, dízimos, ofertas e têm abençoado esse ministério, dado condições para a gente trazer essas revelações para todos vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, Luiz. Fique com Deus. Tchau, um abraço.